por que nos sentimos angustiados, né? O que é angústia e por que ela nos invade? Você saberia dizer o que é angústia? Trata-se de um estado emocional paralisante no qual se mistura a ansiedade e o medo sem forma, a sensação de perigo, o vazio existencial, o peso de algo impossível de definir que não nos permite respirar. Esse estado psicológico é muito comum na atualidade, mesmo que muitas vezes seja associado aos distúrbios de pânico. Também tem outros gatilhos que vale a pena conhecer. É possível que alguns de nós tenhamos dito uma vez: estou angustiado. Essa palavra é muito familiar, não é difícil que os outros se colocarem no nosso lugar quando dissemos isso em voz alta. No entanto, no ponto de vista clínico, essa experiência psicológica é bastante complexa e até difusa. Qual é exatamente a origem da angústia? Falamos somente de ansiedade ou existe algo mais? No campo da psicologia, sempre há confusão e falta de consenso na hora de defini-la. No entanto, os filósofos, por outro lado, sempre foram muito claros sobre o que está por trás desse termo. A palavra angústia tem suas raízes no alemão Angst e define algo estranho ou algo estreito, algo que provoca desconforto e aperto. Para Kierkegaard ou Kari Sorin Kierkegaard, por exemplo, que esta emoção é a suposição de que as pessoas são finitas e, portanto, estaremos enfrentando algo que nos causa tontura e medo ao pensar sobre as limitadas possibilidades futuras que temos pela frente. Por sua vez, Jean-Paul Sartre explicou que o sentimento de angústia nasce quando se tem consciência de que tudo o que acontece é devido a nossas próprias decisões. Nós somos os verdadeiros responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. O que é angústia e como ela é caracterizada? A angústia e a ansiedade compartilham do mesmo convidado, o medo. Mas no caso da angústia existe uma série de pinceladas que dão a forma àquela tela de sofrimento tão comum no ser humano em certos momentos de sua vida. A angústia é o medo de algo indefinível. A mente angustiada antecipa coisas irracionais, só pensa em perigos futuros. O presente é um vazio onde a pessoa se sente afundada e paralisada. Seu olhar é orientado apenas para o amanhã, o que incomoda e assusta. Da mesma forma, essa experiência psicológica é acompanhada por sintomas físicos. Há uma sensação de asfixia, dor no tórax, palpitações. Como podemos ver, a primeira é muito difícil diferenciar a angústia da mera ansiedade. Na verdade, a maioria das vezes, os próprios transtornos de pânico têm como principal sintoma a sensação de angústia. Por essa razão, é comum que os dois andem de mãos dadas e que a própria mente angustiada atue como um gatilho para que um ataque de pânico. São realidades clínicas muito complexas, geralmente delimitadas quando cada paciente é avaliado individualmente. Por que sentimos angústia? Os filósofos explicaram que a angústia acontece no ser humano quando tomamos consciência de nossa existência como tal, de tal forma que não somos eternos, de que nossas decisões nos marcam e de que o tempo passa. Essa incerteza está muito presente na atualidade e, se por uma razão é muito simples, se há algo que caracteriza a sociedade moderna é não saber o que vai acontecer amanhã. O trabalho, a economia, os relacionamentos, tudo pode mudar de um dia para o outro. E isso tudo gera angústia. Assim como algo que devemos esclarecer em primeiro lugar. O que é sentir angústia? Que é algo completamente normal. Não há nada de patológico nisso. Não se essa angústia for adaptativa. Ou seja, se conseguirmos com ela a refletir sobre a nossa situação para depois tomar uma boa decisão para o futuro. O que Sigmund Freud definiu como angústia realista. Agora, ao lado oposto, teríamos a angústia desadaptativa, que é o que descrevemos anteriormente e que teria as seguintes origens. Crises pessoais que não foram gerenciadas de forma adequada são estados que se tornam crônicos com o tempo e que podem ser combinados com outros distúrbios como a depressão. Sensação de bloqueio aos que sentimos incapazes de lidar com certas situações. Fatores como desemprego, uma separação, uma mudança que está a ponto de acontecer, pode determinar sua aparição.
problemas em nossos relacionamentos sociais, desavenças, decepções. E da mesma forma também é importante falar do fator genético. Muitas vezes a angústia se instala em nós sem razão aparente. Sabe que, por exemplo, há pessoas com maior predisposição para experimentar aumentos de adrenalina ou sofrer reduções no ácido amiloglútico, GABA. Todas essas alterações neuroquímicas propiciaram o surgimento da angústia. Para concluir, vale dizer que as crises de angústia costumam ser administradas de forma adequada por meio da terapia. A terapia cognitivo-comportamental ou a psicanalítica, terapia de aceitação e terapia de compromisso, bem como abordagens como mindfulness, são estratégias que nos fornecem os melhores resultados. Nos casos mais graves, também é possível optar por abordagens farmacológicas. Portanto, falamos um pouco por que sentimos angústia, né? Que hoje a vida, a correria, o estresse do dia a dia, né? Tudo isso contribui para a gente se sentir cada vez mais angustiado. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na nossa vida pessoal, relacional, sentimental, em tudo, né? Então, psicanálise, por que sentimos angústia?